Boa noite, a graça, a paz e muita misericórdia, amém? É um privilégio, como os pastores têm dito, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus aqui na Igreja Batista Ágape, na igreja que Deus colocou cada um de nós, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenderás as mãos ou a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pai, estamos aqui diante do Senhor, com temor e tremor. Por isso nós declaramos total dependência. Vem, Senhor, e fala-nos, ensina-nos algumas lições deste livro e aplica nas nossas vidas, para que possamos reconhecer, ó Deus, a Tua soberania, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua majestade. Senhor, ensina-nos a viver os propósitos, os planos, os desígnios que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa cada irmão presente aqui, àqueles que estão também nos vendo via internet, que o Senhor possa tocar no coração de cada um deles, e me ajuda a ser apenas um instrumento, que o Senhor fale através de mim, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Esse livro, o livro de Jó, o autor é desconhecido, então nós não sabemos quem escreveu Jó, assim como nós não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus. A data em que esse livro foi escrito, por volta de 970 a 586 a.C. Então é um período grande, que é considerado o período em que esse livro foi escrito. Então, por volta de 1000 anos antes de Cristo, esse livro já estava começando a ser escrito. Provavelmente foi escrito por um israelita, porque você vai encontrar a palavra Yahvé no livro. Você encontra a palavra Elohim
também no livro, que são palavras características do Deus da aliança. Então, foi escrito certamente por um israelita. É um livro de sabedoria. O que é um livro de sabedoria? Aquele que nos ensina princípios e dá-nos direções para a vida. O livro de Jó, como vocês já devem saber, ele trata do sofrimento desse homem chamado Jó. Um homem íntegro e reto, como o próprio Deus o classificou, porém, ele passou por grande parte da sua vida por um momento de sofrimento, e ali, naquele sofrimento, então, ele é questionado pelos seus amigos, os amigos tentando convencê-lo que ele estava errado, principalmente ele faz Bildade e Zofar, são 3 amigos que chegam perante ele para questioná-lo. Porque essa é a tendência nossa, é analisar, olhar e tirar fotografias momentâneas daquilo que nós vemos. Então, quando a gente vê alguém prosperando, a nossa mente nos leva a pensar, essa pessoa está sendo abençoada por Deus. E glorificamos a Deus por isso. Porém, quando nós vemos alguém passando por lutas, sofrimentos, tristezas, angústias, nós tiramos a fotografia daquele momento e achamos, então, que Deus está punindo, essa pessoa está em pecados, por isso Deus está corrigindo. É uma tendência humana isso, é uma forma que nós analisamos, porém, teologicamente, incorreta. É isso que o livro vai nos mostrar. Muito bem. Colocando aí o tema, lições no livro de Jó, não vou falar quantas lições, porque foi o que eu falei para minha esposa, vai depender do horário. Poderemos ver todas ou algumas apenas. Então, fiquem tranquilos que nós vamos terminar no horário. O destaque vai ser a soberania de Deus. Na verdade, a soberania de Deus, ela está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, se nós entendermos que Deus é soberano e que Ele rege todo o universo, nós entendemos, por exemplo, que o reino de Deus está estabelecido, foi estabelecido desde a eternidade e nunca deixou de existir. Quando Jesus vem e se encarna, o reino de Deus se manifesta na terra. Então nós temos o reino manifestado, eis o reino de Deus entre vós, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E isso não significa que antes de Jesus o reino não estava presente, porque aí nós quebramos a soberania de Deus. A soberania é o governo de Deus sobre todo o universo. Então Ele é soberano e Ele esteve e está em toda a eternidade. Então nós temos o reino de Deus operando hoje em nós, não na sua plenitude. Por quê? O reino na sua plenitude virá quando? Na segunda vinda de Jesus. Aí nós teremos o que? Arrebatamento da igreja, milênio, reino de justiça, e eternidade, que é a plenitude, então, de todo o reino de Deus. Então nós estamos, o reino sempre existiu, estamos vivendo o reino, ainda não na sua plenitude ao máximo, porque a plenitude do reino virá no futuro, e é o que nós estamos aguardando. Então Deus tem o controle nas suas mãos. A soberania de Deus, ela é um dos atributos de Deus. Acho que alguns atributos vocês conhecem. Por exemplo, só Deus é onipotente. Só Deus tem todo o poder. Isso nós não temos dúvida. Só Deus tem o atributo da onisciência, ou seja, Ele conhece todas as coisas e não precisa estudar e ser informado de nada. Deus também, Ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. E tem várias outras virtudes ou atributos divinos, e a soberania é um deles. Então, Deus, sem ser soberano, Ele não tem a característica de Deus. Então, o nosso Deus, o Yahvé, que a Bíblia trata no Antigo e no Novo Testamento, é um Deus soberano,
e por ser soberano, Ele controla toda a história do universo. E isso nos conforta, porque esse momento aqui está dentro desse planejamento divino. Hoje de manhã, o pastor Estevão nos falou sobre os propósitos de Deus. Estamos todos debaixo de um propósito e nós não temos como fugir disso. Apesar de que a soberania de Deus, é importante nós entendermos isso, não nos isenta das nossas responsabilidades. Portanto, importante nós sabermos disso. Então vejam, estamos debaixo de um propósito divino e Deus, através da soberania dele, está nos conduzindo, assim como conduziu a vida de Jó. Por isso que, repito, não temos nós condições de julgarmos alguém tirando fotografias momentâneas e dizendo, tal pessoa está assim por causa disso, disso, disso. E o pastor Estevão também tocou nesse ponto aqui. Porque a pessoa está dentro dos propósitos de Deus. Nossos filhos, por exemplo, cada um de nós temos filhos, eu tenho 3, cada um tem uma característica, e cada um está dentro do propósito de Deus, mesmo eu achando que tal filho não está. Só que Deus está trabalhando no coração de cada um deles de forma particular, e sei que os propósitos se cumprirão. Amém? Sabedoria, ou melhor, soberania vem de poder, vem de autoridade. No Novo Testamento tem uma palavra no grego que é exousia. O que significa essa palavra? Significa autoridade para decidir e para fazer o que bem quiser. Olha só, é autoridade. Então, quando você lê autoridade lá no Novo Testamento, no grego é essa palavra, exousia. Ou seja, Deus tem essa liberdade para agir, realizar e fazer aquilo que Ele quer. Isso é soberania. Ele tem autoridade. Se Ele pode agir de acordo com a sua autoridade, poder e domínio, compete a nós nos dobrarmos, nos rendermos e reconhecermos a sua soberania. Quando nos dobramos, nós estamos numa posição de louvor e adoração a Ele. Por isso que não tem como, se você entender a soberania de Deus e o plano dele em conduzir todas as coisas, não tem como nós reclamarmos das situações pelas quais nós passamos. E é isso que nós vamos ver aqui no livro de Jó. O destaque, então, é soberania. Então, porque Deus é soberano, surgem várias verdades na Bíblia. Várias verdades. Toda a Bíblia vai ser baseada na soberania divina. Aliás, somente o cristianismo tem essa premissa, essa verdade. As demais religiões não. As demais religiões, elas não são obrigadas a crer num Deus soberano. Por exemplo, não sei quantos aqui já ouviram falar no teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? O teísmo aberto é algo que surgiu ali depois do iluminismo, século XVI, XVII, século XVIII, em que a razão começa a prevalecer. E o homem, então, passa a se sentir autossuficiente. E por causa dessa ideia do teísmo, ou seja, eles creem que Deus criou o universo, porém como um grande relojoeiro. Imagine alguém que montou um relógio perfeito, deu corda nesse relógio e deixou o relógio trabalhando. Então, o teísmo aberto diz isso, ou seja, Deus não se preocupa com o futuro, e eles chegam ao ponto de dizer que Deus não conhece o futuro. Quando esse pensamento vem à tona, você detona a onisciência de Deus. E, consequentemente, você detona a soberania de Deus. Você está dizendo que Deus não conhece o futuro, por isso que é aberto. O futuro está em construção. Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, é terrível. E esse tipo de raciocínio e pensamento é desenvolvido nas universidades e
Nas escolas liberais, é um pensamento voltado, então, para o humanismo, o que dificulta a pessoa de ler a Bíblia e crer num Deus que conhece todas as coisas. Se o futuro está em aberto, eu não posso dizer, então, que Deus conhece o futuro. E aí eu estou em sérios problemas. Então, a premissa do cristianismo é que Deus é soberano, Ele realiza todas as coisas segundo o teu poder, segundo a sua vontade, e nós não temos como questionar essa verdade. Aí, se você falar, não, eu gosto de questionar, então não dá para você se encaixar no cristianismo. Porque o cristianismo parte dessa verdade, que Deus existe, que Deus é soberano, que Ele tem toda a autoridade, que Ele coordena o universo, e que Jesus vai voltar no tempo de Deus. Não são os acontecimentos humanos que determinam isso, por isso nós não podemos prever, porque se isso fosse possível, Jesus teria voltado ali no Holocausto em 1945. Aliás, previram a volta de Jesus em vários momentos, e todos que previram erraram. Então, nós temos que entender que Deus é soberano, Ele tem todo o controle nas suas mãos, inclusive as nossas vidas, inclusive uma bênção, ou até mesmo uma tribulação, ou até mesmo um sofrimento. Então, partindo da premissa de que Deus é soberano, soberania de Deus, aí já vem o inimigo que nós encontramos aqui, o adversário, Satanás. Por causa da soberania, Satanás é limitado. Ele não é um ser ilimitado. Outra coisa que nós temos que entender, quando nós falamos de Deus e Satanás, não é assim uma luta entre dois boxeadores em que você coloca a ficha técnica de um e a ficha técnica de outro. Então vai lá o cara 1,90 m, o outro 1,92 m. O outro tem envergadura de 2 metros, o outro tem envergadura de 2,1 metros. Um pesa 99 quilos, o outro pesa 100 quilos. Então, há uma equiparação entre os dois boxeadores para que possam lutar de forma equivalente. Se nós fôssemos construir a ficha técnica desses dois lutadores, colocando Deus soberano de um lado e Satanás, um ser limitado, de outro, não daria para comparar. Vamos fazer uma ilustração bem simples e talvez muito longe da realidade. A ficha técnica do Deus soberano seria assim como um grande elefante, o maior dos elefantes. E a ficha técnica do seu opositor, como uma formiguinha sensível. É isso. E não precisa ficar com medo de fazer essa comparação. Tá bem? Que ele não vai, como se diz, quando ele vem lutar contra, como que chama isso mesmo? Ele não vai retalhar você porque você está rebaixando na posição em que ele deveria estar. O que eu estou dizendo com isso? Que Satanás nunca, jamais, nem ele, nem seus exércitos conseguirão vencer um Deus soberano, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, real e que está para defender os seus filhos. Então, o livro de Jó vai nos levar a entender, primeiro, que nós não temos como temer Satanás. Não temos. Por quê? Porque do nosso lado está um peso pesado que rege o universo. Amém? Muito bem. Satanás é limitado, por isso não consegue romper a sebe da proteção divina sobre nós. Essa palavra sebe está lá, acho que no versículo 10 ou versículo 11, é uma palavra que no hebraico significa uma cerca viva de proteção. Essa foi a ideia do autor. Então, se você der uma olhadinha no texto, voltando lá, Satanás mesmo, por não ser um grande estrategista, ele revela essa questão. Porque Deus primeiro vai defender a integridade e
o relacionamento de Jó com ele, né? Homem íntegro, versículo 8, final, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E no versículo 9, então, o que nós temos? Então respondeu Satanás ao Senhor. Então, se nós não tomarmos cuidado, parece que essa batalha espiritual está com os dois oponentes no mesmo ficha técnica, e não, tá? Aí o que Satanás responde? Porventura, Jó, realmente, essa palavra debalde aí é a palavra realmente, tá? Teme a Deus? Olha a ousadia dele. Olha a conclusão que Satanás chega. Acaso não o cercaste com sebe? Ou seja, o Senhor não colocou uma sebe, uma cerca viva de proteção ao redor dele? Então, o que Satanás viu? Ele viu essa cerca. Essa cerca poderíamos ilustrar como sendo também os anjos do Senhor ao nosso redor. O Senhor mesmo ao nosso redor para nos proteger. Então, o que nós temos aqui de verdade já? Que ao redor de cada filho de Deus, Deus coloca uma proteção, uma sebe. Essa sebe, essa proteção divina, está ao meu redor, está ao redor da minha esposa e dos meus 3 filhos. E está ao redor de tudo quanto eu tenho. Importante. Agora, se coloca no lugar de Jó. Você também tem essa sebe. Invisível a nós, porém visível ao mundo espiritual, como o pastor Estevão colocou hoje. O mundo espiritual, ele é visível desde que Deus abra os nossos olhos. Mas aqui, por exemplo, nós não enxergamos a sebe ao redor de cada um de nós, mas ela existe, ela está presente. Imagine uma redoma de vidro, tá? Imagine que eu tenho aqui uma redoma de vidro e alguém lance uma flecha contra mim. Essa flecha vai tocar nessa redoma e vai cair. Isso é uma sebe. Eu tenho essa sebe, você tem essa sebe. Seus filhos têm essa sebe. Isso é uma verdade bíblica, por quê? Porque Satanás viu isso ao redor de Jó. E ele vê isso ao nosso redor. Se não fosse essa sebe, ele já teria nos destruído completamente. Muito bem, então, voltando lá para aquele slide, por favor, quem estiver me auxiliando, essa questão da limitação de Satanás. Ele está limitado e ele não pode, por isso, romper esta sebe de proteção divina sobre nós. E aqui está o versículo que nós citamos, entendendo então que há uma proteção ao nosso redor. A segunda lição, ou melhor, a terceira lição agora, vejam lá. Dependemos de Deus. Aqui é muito importante nós entendermos essa verdade, essa lição que nós encontramos aqui. O que é depender de Deus? Olha só. Nossa integridade e fidelidade não nos impede de sermos provados por Deus. Aqui é alinhando os nossos pensamentos. Por quê? Porque nós, principalmente nós brasileiros, nós nascemos numa nação bastante religiosa. E às vezes nós achamos que o cumprimento das nossas, entre aspas, obrigações religiosas nos protegem. Mas não. O livro de Jó nos ensina que nossa integridade, a nossa fidelidade a Deus, não nos impede de sermos provados por Ele. Porque se Deus, então, que classificou Jó como um homem íntegro, reto, um homem que se desviava do mal, Deus viu isso em Jó. Ele jamais, por causa disso, ele jamais poderia ter escolhido Jó para ser provado por ele. Então vejam que nós não temos como julgar alguém. A soberania de Deus, ela nos desarma de todo e qualquer argumento. Eu não tenho como julgar alguém por momentos em que estejam passando. Então, isso é fundamental. Nós passamos por lutas, por provações, e alguém pode dizer, puxa, mas eu sou fiel nos dízimos, sou fiel nas ofertas, eu frequento a igreja, eu cultivo uma vida de oração,
ou até mesmo como Jó, eu oro por todos os meus filhos e faço holocaustos por eles, para que eles possam ser protegidos por Deus, mas isso, vejam, toda essa atitude de Jó não o protegeu da provação que viria sobre ele. Portanto, então, nós temos esse ensinamento. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, aprendamos isso, que mesmo o maior dos fiéis pode passar por provações. Isso não significa que ele vai ser destruído pelas provações, mas ele vai dizer, como Jó, lá no capítulo 42, que nós vamos chegar daqui a pouco. Muito bem, a quarta lição que nós aprendemos, ou quarta verdade, isso aqui é fundamental, é para nós que aqui estamos, é para todos aqueles que querem ter um relacionamento com Deus. Necessitamos de um Redentor. Deus, na sua soberania, Ele criou o homem. Depois da criação, nós sabemos que houve a queda, e depois da queda, Deus providencia a redenção do homem. Então, há um pacto da redenção na Trindade, Pai, Filho e Espírito. O que significa isso? Que o Pai decretou a redenção, ou seja, o Pai decretou a salvação do homem antes da queda. O Filho executa a redenção, Ele é o Redentor. Então o Filho vem e executa o decreto divino da salvação. E o Espírito Santo, como pessoa da Trindade, ele aplica a redenção no coração do crente. Então, quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vai tocar no coração do incrédulo, para que aquela barreira, aquele coração de pedra, seja triturado ali naquele momento, e o Espírito Santo então age, aplicando a redenção no coração da pessoa, e por causa dessa ação do Espírito, o homem responde: sim, eu entendi que sou pecador e necessito de um Redentor. Então Jó, ele fez essa declaração: mesmo em meio a provações, podemos e devemos declarar nossa fé no Redentor. No diálogo de Deus com Satanás ali, você vai ver que Deus permite. Então, quando ele retira a sebe, tá bem? Quando tira a proteção, Satanás entra numa investida terrível. Então, nós vamos ver Satanás tirando os bens materiais de Jó. Então, ele toca nos bens materiais. Depois, nós vamos ver Satanás, com a sebe aberta, entra e atinge os 10 filhos de Jó, os 7 filhos e as 3 filhas, todos são mortos. E também Satanás toca na saúde física de Jó, ao ponto de ele ter úlceras e feridas, e se coçar assim com pedaços de telhas de madeira, aquilo que existia na época, para tentar amenizar aquela dor terrível. O cheiro do seu corpo, ele chega ao ponto de dizer que até a roupa dele fugia dele por causa do mau cheiro. Corpo vivo apodrecendo. Então Deus falou: só não tira dele a vida. Veja a limitação de Satanás. Se ele não tivesse esse limite, Satanás tiraria com certeza a vida de Jó, mas ele não conseguiu, porque havia uma palavra limitadora de Deus, e Satanás não conseguiu ir além disso. Então, Jó, nessa situação terrível, de pura humilhação, ainda a sua esposa, é interessante que Satanás não tocou na esposa, ou tocou, porque ela disse: ainda conservas a sua integridade e a sua fé em Deus?
amaldiçoa o seu Deus e morre. Imagine, um homem sofrendo, ou ele olhava para ele e não via motivo do seu sofrimento, e a esposa então o incitando para amaldiçoar o seu Deus e morrer. Mas a esposa, Deus conservou. Nós vamos ver o final, o que aconteceu com a esposa. Muito bem, e ele vai, lá no capítulo 19, 25, ele vai dizer essa declaração, que eu acho tremenda. E aqui é Cristo em Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha só, que coisa impressionante, como o Espírito Santo move o homem para escrever a palavra inspirada. Então o Espírito Santo inspira as Escrituras, mas move os seus escritores para escrever. Então, o meu Redentor vive. Jó não conhecia Cristo, mas ele faz essa declaração. Isso é uma declaração de fé. E que por fim se levantará sobre a terra. Aqui ele está falando da ressurreição. Jó está dizendo, mesmo que eu padeça nesta situação que eu estou, neste corpo, aliás, ele desejou morrer. A melhor coisa para Jó naquele momento de sofrimento era a morte. Mas ele chega e diz o seguinte, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Nesse momento de luta que você está passando, de sofrimento, está aí uma declaração. Eu não vejo solução hoje. Não tem como. Alguém olha para mim, me vê humilhado, angustiado, sofrendo, choroso. E você ali no seu leito, junto com o seu travesseiro, diz a Deus, eu sei que o meu Redentor vive. Hoje nós temos essa certeza. Podemos declarar isso. Porque nós temos certeza da segunda vinda. Nós sabemos da ressurreição dos mortos. Nós sabemos da eternidade na presença de Deus. Ou seja, nós estamos numa vantagem há anos-luz em relação a Jó. E mesmo assim, às vezes nós valorizamos tanto aquilo que nós temos aqui neste momento. Eu costumo dizer, se você traçar uma linha da eternidade e colocar nessa linha um ponto, esse ponto é o tempo que você tem de vida aqui na Terra. Mordomia do tempo, né, o próximo tema. Então nós temos nesse pontinho, nele é que nós vamos exercer a mordomia do tempo. Então vejam, a eternidade, ou seja, o tempo que nós vivemos, meu pai viveu 98 anos. Eu devo viver aí entre 98 e 100 também. Tá bom? Já pensou com 98 anos pregando, ensinando, ministrando? Seria uma alegria, né? Então, agora, pega 100 anos na eternidade. É como se fosse uma célula num corpo humano. Ou uma estrela no universo. Algo muito pequeno. E nós pegamos isso e valorizamos muito. Mas Jó, então, ele, voltando para cá, ele olha para o futuro e vê o seu Redentor. Eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o meu Redentor vive, e ele declara, inclusive, se vocês deram uma olhadinha no texto, que ele seria curado, ou seja, a minha pele será restaurada. Jó diz isso no texto. Declaração de fé, que nós devemos proclamar, não somente no momento em que as coisas estão correndo tudo bem, mas em qualquer momento, até mesmo em meio a provações, podemos e devemos declarar nossa fé no Redentor. A próxima lição, olha aí, louvor e adoração, sim, vírgula, murmuração, jamais. Apesar de que o sofrimento de Jó foi tão intenso, e eu não desejo isso para ninguém, e creio que não é propósito de Deus,
que exista um segundo Jó. Mas o sofrimento dele foi intenso, tão intenso, que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas ali mesmo naquele texto diz, porém contra Deus, ele não proclamou nenhuma defamação. Então mesmo esse desejar o não nascimento, significa o extremo do sofrimento pelo qual ele estava passando. Sabe quando você está numa situação em que você fala, puxa vida, se eu pudesse voltar atrás, é mais ou menos isso que ele pensou. Ele falou, poxa, minha mãe poderia ter me abortado. E ele então passou por esse momento, mas ele jamais murmurou contra Deus. E nós temos esse versículo, né, que cita novamente a mulher de Jó. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre? Aí ele responde, olha só a resposta de Jó. Falas como qualquer tola. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Olha só, que integridade desse homem. Então, que tal, fortes, adotarmos essa palavra de Jó? Que tal, mulheres virtuosas, jamais usar palavras como essas da esposa de Jó? Mas palavras de encorajamento, de fortalecimento, de oração. Quando você vir seu esposo triste e angustiado, chega do lado dele e ora, abençoa. Não cobre dele nesse momento. Aliás, para as mulheres saberem, é terrível receber cobrança da esposa. Apesar de nós entendemos que somos sacerdotes, mas não há necessidade de você chegar para o seu esposo e falar, olha, age, rapaz. Se fortalece, você é homem, você é o sacerdote do lar. Não faça isso. Ore. Fale isso para Deus, não para ele. Bom, mas isso é problema dos fortes aí. E a sexta lição da 145ª. O julgamento humano é ineficaz. Já tratei disso, mas vamos enfatizar. Por que é ineficaz? Porque nós não podemos descrever o plano de Deus para alguém. Nós não sabemos o que cada um de nós já passou, está passando ou passará. E aqui foi o grande problema dos três amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. Três amigos que, quando viram Jó na sua situação, eles ficaram 7 dias calados. Eles chegam do lado de Jó e vê aquela situação terrível de sofrimento, de dor, de angústia. Eles deveriam ter se calado não 7 dias, mas todos os dias. E cada um deles vem com palavras de aconselhamentos. E olha aqui, isso é uma grande responsabilidade para nós que trabalhamos com aconselhamento. Porque se nós não tivermos direção do Espírito Santo, é melhor nós nos calarmos. Porque esses homens, Elifaz, Bildade e Zofar, eles destacam, e eles querem destacar a justiça divina, e de forma indireta estão dizendo para Jó, Jó, você está nessa situação porque você pecou, você está em pecado, Jó. Você não pode questionar a Deus. E Jó, sem entender o motivo pelo qual ele estava passando aquilo. Então, muito cuidado, porque o julgamento, ou até mesmo o aconselhamento humano, se não for debaixo da unção, da orientação do Espírito Santo, não dá para falar nada. Era melhor esses 3 amigos terem ficado calados. Mas não, a conversa é longa, começa lá no capítulo 2 e vai até o capítulo 35, mais ou menos.
eles falando e Jó rebatendo, eles falando e Jó rebatendo. Jó não se dobrou. E às vezes, se você não ler o capítulo 36, 35 até o final, você vai dizer, poxa, Jó era um cara duro. Porque seus amigos apontaram os problemas e ele continuou dizendo, não, eu não tive esse problema. Quem é que conhece o nosso coração, senão Deus e nós mesmos? Apesar de que o nosso coração é enganoso e falho. Mas Jó sabia que ele estava em integridade perante Deus, e Deus mesmo reconheceu isso. Então, é interessante que lá no final, lá no capítulo 42, é que Deus vai dizer que ele faz, tá? Então, ele faz alguma coisa, né? Ele faz Bildade e Zofar, pisaram na bola, tá? Apesar de que um deles profetizou algo maravilhoso. Um deles, eu não me lembro o qual deles, mas ele vai dizer o seguinte, seu estado final será muito maior e muito mais abençoado. Ele falou palavras boas. Então, nesse momento de aconselhamento e conversa, vieram muitas coisas verdadeiras. Porém, o espírito de acusação e de pecado e de peso que vinha sobre Jó, o fez sofrer ainda mais. Então você vai ver isso em Jó 42:7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, que palavras? Se você der uma olhada do capítulo 36, eu acho, ao 40, os amigos se calam, entra um outro amigo, vamos ver se eu coloco aí ainda, mas os amigos se calam, e quem começa a falar é Deus. Uma coisa é alguém que não te conhece porque não é onisciente falando. Outra coisa é você ouvir do próprio Deus. Então eu contei, eu tive a curiosidade de contar. Sabe quantas perguntas Deus faz para Jó? Do capítulo 36 até o 40, 41. 71 perguntas. Ao ponto de dizer, olha, você controla o universo? Você pode, por exemplo, prender um crocodilo com anzol? Você já foi desmontando toda a estrutura de Jó para que Jó visse o quão pequenino ele, como ser criado, era perante um Deus Todo-Poderoso. A soberania de Deus, então, reinando em todo o livro. E aí, então, depois desse diálogo grande de Jó, de Deus com Jó, Deus fala, aí ele sopra ele faz Bildade e Zofar. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, essas 71 perguntas, o Senhor disse também a Elifaz, olha aí, o chefe dos 3 ali, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, olha aí, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Que coisa! Esses 3 amigos apontaram a justiça de Deus, mas o espírito de acusação muito forte, e Deus disse, olha, o que eles disseram, eu não aprovei. Mas o que Jó estava dizendo, eu aprovei. Realmente Jó continuou íntegro, perfeito, reto e bom. Muito bem. Se você der uma olhada na sequência, Deus fala ele faz agora, Jó vai interceder por vocês, para que eu não venha puni-los. E Jó então entra num espírito de intercessão por esses amigos. Voltando um pouquinho para um outro amigo, que foi o Eliú, que era o mais novo entre eles, Eliú, sim, o mais jovem, trouxe palavras de sabedoria. Ele também corrige Jó,
mas você vai ver ali no texto, se você der uma olhadinha, que ele o acertou nos seus comentários. E partindo então para o final, a 7ª lição: conhecer a Deus no andar com Ele traz a restauração. Soberania de Deus é fundamental, eu preciso conhecer a Deus. Olha só essa declaração de Jó, que é muito usada por nós, e inclusive tem louvores sobre isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Então, a experiência do sofrimento aqui sendo positiva. Mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, as 71 perguntas e questionamentos que Deus faz para Jó, o coloca na posição em que ele deveria estar. E aqui ele reconhece então a grandeza, o poder, a soberania de Deus, e diz e faz essa declaração que ele conhecia Deus de ouvir falar. E talvez seja essa a nossa condição. Um conhecimento superficial de Deus, de ouvir falar de Deus, e não um conhecimento profundo. Mas devemos agora entender que os meus olhos se veem é fruto de uma experiência profunda. Então, dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento, ele tem uma função pedagógica importantíssima de ensino, de experiência e de crescimento. Então, alguém já disse, não desperdice o seu sofrimento. Também não vai curtir isso, não é essa a ideia, mas saiba trabalhar com o sofrimento. E finalizando então com a nossa conclusão. Antes da conclusão, isso é coisa de professor, tá? Revisão. Primeira lição, Deus é soberano. Segunda, Satanás é limitado. Terceira, dependemos de Deus. Quarta, necessitamos de um Redentor. Quinta lição, louvor e adoração sim, murmuração jamais. Sexta lição, julgamento humano é ineficaz. E sétima, conhecer a Deus no andar com Ele traz restauração. E agora a conclusão dessas lições. Reconhecer a soberania divina e conhecer plenamente nos seus desígnios, ou seja, nos planos e propósitos de Deus, é a única forma de cultivarmos uma vida plena e abundante. Por que eu cheguei a essa conclusão estudando o livro de Jó? Porque se nós não reconhecermos que Deus está no controle com a sua soberania, no momento do sofrimento nós não vamos entender a plenitude da vida, nós não vamos entender a abundância da vida naquele momento. Nós vamos desperdiçar o sofrimento. E nós podemos partir para uma teologia do triunfalismo, da prosperidade. Então devemos entender que a vida não é um mar de rosas. Infelizmente, durante a vida passaremos por lutas, por provações, por situações favoráveis, por enfermidades, por morte, por desavenças, mas tudo debaixo do princípio maior, que é a soberania divina. Então, quando eu entendo a soberania divina, eu confio, sabe, eu olho para a situação deplorável, que com certeza nenhum aqui está numa situação como a que Jó passou. Mas olhe para a sua situação e fala, olha, precisava de uma reviravolta. Então, quando nós confiamos nisso, nos desígnios de Deus, assim, isso é a única forma de cultivarmos uma vida plena diante do Criador. E então, agora, só lendo o texto final, e já vamos então finalizar essas lições. Poderíamos estudar outras, o livro é rico demais, eu recomendo uma leitura a todos vocês. Jó 42, de 10 a 17, e aí encerramos. Mudou o Senhor a sorte de Jó.
quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe, olha só, o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e é isso que acontece, né? Quando as coisas mudam, os amigos, os irmãos voltam. Todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa. E o condoeram dele, e o consolaram de todo mal. Até parecia, né, que esse consolo não chegou na hora certa. De todo mal que o Senhor lhe havia enviado. Aqui é importante nós entendermos essa afirmação, que a situação de Jó não foi fruto daquilo que Satanás colocou na vida dele. Tá? É importante nós entendermos que essa aprovação, ela vem de Deus, da mesma forma que o espinho na carne de Paulo. Às vezes nós achamos que a situação Satanás está arrebentando o irmão. Não é isso. Aqui está claro em dizer que todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Quem enviou o mal foi o Senhor. Ele faz o bem, e cria a luz, cria as trevas, ele tem tudo isso nas suas mãos por causa da sua soberania, está dentro da soberania de Deus. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, até parecia que ele precisava disso, né? 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Olha a restituição de Deus. Só não deu 2 mulheres, tá bom? Chamou o nome da primeira, aí ele coloca o nome das filhas aqui. Versículo 16, para finalizar. Depois disto, viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Pai, obrigado pela tua palavra, pelos ensinos tão claros e verdadeiros que nós retiramos dela. Agora, ó Deus, aplica essas lições nos nossos corações, para que possamos vivê-las, para que possamos, ó Deus, em tudo, honrar, glorificar o Teu nome. A Tua soberania, a Tua majestade, o Teu poder são infinitos. Nós somos insignificantes, ó Deus. Obrigado, porque a Tua soberania nos coloca no lugar em que nós devemos estar. A Tua grandeza, o Teu poder nos mostra que nós devemos e podemos confiar somente no Senhor. Ensina-nos mais e mais a vivermos segundo os Teus planos, segundo os Teus propósitos.